Boa tarde, minha nação rubro-negra que eu amo. Aqui é César Flamenguista, né? Chegando aqui com a notícia muito boa para nós, rubro-negros, né? Sobre aquela dívida passadas que estava impedindo o nosso Megão de fazer contratações, né? De presidentes passados, desde 93. Tinha uma penhora aí, uma dívida, né? De quase 130 e poucos milhões, né? E graças a Deus, né? Deu certo, né? Entraram em acordo aí com o Banco Central e o Mengão agora está livre para entrar no mercado. O Flamengo é assim, fez certo, teve paciência e não paga esse dinheiro todo porque o Flamengo hoje não tem culpa de irresponsabilidade de presidentes passados, não. Então vamos ao que interessa aqui. É a notícia boa aqui, tá aqui. Justiça reconsidera a decisão em processo do Banco Central e reduz a penhora e Flamengo volta ao mercado. Juiz da nona vara de execução do Rio de Janeiro reduziu de 127 milhões para 10 milhões. Tá aí, nação. 10 milhões. O Flamengo ia pagar 127 milhões, assim, dado de graça. Não, tem a justiça. De presidente passado, irresponsabilidade de presidente passado. Não, o Flamengo aí tem que pagar nada por causa de presidente irresponsável do passado que passou pelo nosso Mengão, não. De 93 pra cá, não. Não, não, senhor. Aí, reduziu para 10 milhões e bloqueio de verbas referente a premiações de 2019. Dessa maneira, o clube projeta retornar à corrida por contratações. É isso aí, Mengão. Vamos correr atrás de contratações agora. Aí aqui diz: o Flamengo conseguiu nesta terça-feira uma importante vitória judicial para voltar com as ações no mercado. O juiz da nona vara de execução fiscal do Rio de Janeiro reconsiderou a decisão que obrigava penhora de 127 milhões de receitas do clube por conta de um processo imposto pelo Banco Central e a reduziu para 10 milhões e 608 mil aqui, né, referente à receita de 2019. Dessa maneira, o Flamengo está apto a receber as verbas que tem direito da CBF e das cotas de televisão. Até nisso ia prejudicar se o Flamengo não resolvesse isso. A decisão indica que o valor inicial da penhora era excessivo, inclusive levando em conta o impacto da pandemia na receita dos clubes de futebol. Desta maneira, o despacho indica execução imediata do valor de 10 milhões, referente à premiação em dinheiro pelas seguintes competições, né? Brasileirão, Libertadores e o Mundial de Clube de 2019. Foi uma vitória importante para o Flamengo, mas o caso ainda será analisado no Superior Tribunal de Justiça, STJ, né? Aí aqui diz aqui: demos um passo muito importante, mas a luta continuará em outras frentes. Vale dizer que o mérito do processo será julgado em breve no STJ, disse no Twitter o vice-presidente jurídico Rodrigo Duche. A briga jurídica entre o clube e o Banco Central trata de irregularidades em negociações feitas em moedas estrangeiras entre 1993 e 1998. No dia 1º de janeiro foi determinada a penhora de 126 milhões 998 mil 514 da receita do clube. Desde então, Rodrigo Duche entrou em ação com o departamento para reduzir o montante, o que foi deferido nesta terça-feira, né? Aí tá aqui, né, dizendo tudo aqui. Aqui, entenda o caso. Em dia
Em dia 21 de janeiro de 2022, a Nona Vara Federal de Execução Fiscal da Justiça Federal do Rio de Janeiro determinou penhora de 126.999.000 e um tanto zero aqui que eu não sei nem quanto é, devido aos problemas citados. O valor original da multa aplicado em 2013 foi de 38 milhões. Com o passar dos anos, o mesmo foi corrigido. Quer dizer, naquele tempo era outra moeda, parece. Desde 93, né? Inicialmente, o Banco Central aceitou como garantia a penhora de imóveis do Ninho do Urubu, avaliado na época em 77 milhões e 430 mil. Em 2019, mudou a estratégia e pediu para que a execução fosse feita com depósito em dinheiro, sob a argumentação de que matrículas dos imóveis no CT não estavam regularizadas. Vamos lá. Flamengo otimista em vitória com ação anulatória. Em paralelo, o Superior Tribunal de Justiça, STJD, ainda vai apreciar a ação anulatória movida pelo Flamengo para reduzir a dívida de 127 milhões para 10 milhões e 600 mil. O rubro-negro atualmente está vencendo o processo por 1-0, mas no último dia 15 a ministra Regina Helena Costa perdeu vista, ou seja, um tempo maior para analisar o mérito da questão. Falta outros 4 votos para a conclusão do mesmo. Há dentro do clube otimismo em relação à ação anulatória prosperar. Em caso de triunfo, o Flamengo não sofrerá qualquer abalo, pois o dinheiro da penhora já está sendo arrecadado e caindo na conta judicial. Já foram depositados em juízo 10 milhões e 600 por conta de mandados, né? Se o rubro-negro derrubar a penhora e ainda conseguir levantar parte do que já saiu dos cofres do clube, o Flamengo interpreta a ação do Banco Central como um movimento de pressão, já que esse dinheiro seria depositado em juízo. Aqui foi o envolvimento de Sávio, né, em 1997, e o fato central da briga, né? A ação trata de negociação de menor porte, que envolve nomes do ex-jogador de Palhinha, Rivera, Bebeto e até mesmo Zico. A mais impactante, porém, foi a negociação de Sávio ao Real Madrid, finalizado pelo então presidente Kleber Leite. Eu digo esse presidente, no fim de 1997. A venda foi fechada em quase 20 milhões de dólares, né? De acordo com a ação. O Banco Central aponta como irregularidade o fato de Zé Roberto, ex-lateral esquerdo e meia, ter sido incluído como parte da negociação. A chegada de Zé à Gávea correspondia ao abatimento de 8 milhões dos 19 milhões de dólares declarados. O Flamengo entende que a inclusão de um atleta em negociação não configura qualquer tipo de irregularidade. Este é um dos seus argumentos mais relevantes na ação anulatória que move o fim de derrubar a penhora de 127 milhões. Outras negociações também são citadas durante o longo do processo, como as vendas de desculpa, pessoal. As vendas de Carlos Garite e Regis ao Kashima antes do Japão em 1993, período em que Luiz Augusto Veloso presidia o clube. Outro. Durante os mandados de Kleber Leite, constituídos em 1995 e 1998, são citadas as compras de Bebeto e Palhinha do La Coruña, o Cruzeiro, respectivamente, além da venda de Mazinho ao Kashima antes e do empréstimo do equatoriano Rivera ao Espoli, do Equador. O processo também menciona irregularidade durante as execuções do Flamengo no exterior. Em 2022, o Flamengo
provisionou gasto de 100 milhões em contratações, em algo que pode ser revisto ao longo da temporada. Até então, gastou 22 milhões com Marinho, né? Cerca de 7 milhões, né? E o Fabrício Bruno, 15 milhões. Cobrada pela lentidão no mercado e sobretudo devido ao mochilão europeu que Marco Braz e Bruno Espírito fizeram em fevereiro, sem a oficialização de novas contratações, a diretoria do Flamengo se resguarda para voltar a fazer investidas sem sofrer grandes impactos. A janela europeia fecha em 12 de abril e o clube tem pouco mais de um mês para tentar nomes como grife do exterior, né? Então tá aí, né? Graças a Deus que o Mengão tá aqui, né? Aí a grande notícia é essa, né? Justiça reconsidera a decisão em processo do Banco Central, reduz penhora e o Flamengo volta ao mercado. Essa é a boa notícia. Então, meus irmãos flamenguistas, o de tarde agora foi isso, com a boa notícia dessa, né? E o Flamengo volta ao mercado. Espero que traga novos jogadores bons e vamos torcer pro nosso Mengão, né? E tá dando tudo certo, né? Essa penhora aí de 127 aí, né? Baixou para 10 milhões, né? Então, estamos de boa. Eu falei, enquanto não se resolvesse isso aqui, as contratações estavam paralisadas, agora vai voltar. Agora só falta ser concretizado. Agora eu não vou trazer fake news aqui. Vocês sabem como é César Flamenguista. Só traz quando desembarca, né? O segurança vai pegar e leva pro ninho e assina. Aí eu falo aqui no nosso canal quem chegou, quem saiu e por aí vai. Então um beijo no coração de cada um. Fique com Deus. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. E o Palmeiras, o cheiro verde, ainda continua insistindo na contratação de Pedro. E o Mengão já disse não. O presidente já disse não. Então vão caçar outro aí. E ainda queria mandar 2 refundos pro nosso Mengão. Então sai fora. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.